Meus queridos irmãos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Mensageiros de Luz. Se sente honrada e feliz com a sua presença aqui conosco, tá certo? Então, para a noite de hoje, eu faria a exposição da noite, o estudo da noite, e nós iniciamos com um texto que está colocado no livro Pão Nosso, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e tem por título Oração. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. São palavras de Paulo em sua carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 2. E Emmanuel vai nos trazer a seguinte reflexão. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se todavia angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam a examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mau e perdem muitas vezes uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com a ação de graças, e é forçoso reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos do sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos ainda tão inferiores. Estejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamento desesperado e descabida, cheia de exigências tresloucadas, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Então, meus irmãos, Emmanuel vai nos chamar a atenção para essa questão da oração, da prece. Não adianta a gente ficar gritando aos brados, aos berros, uma oração para chamar a atenção dos outros e dizer aos outros que estamos rezando, estamos em prece. O nosso objetivo já foi atingido, chamar a atenção do outro. Ou repetirmos fórmulas prontas centenas, dezenas, centenas, até milhares de vezes, como algo mecânico. A prece é nascida do íntimo do nosso coração. A prece é a construção de amor e paz que nasce da nossa sinceridade. Em nossa prece, temos a serenidade de não fazer pedido descabido. Deus nos provê tudo aquilo que nós precisamos para o nosso melhoramento, sem precisar que a gente peça. Muita paz. Então vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto para dizer: ó Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante, ao viajor a estrela guia,
ao espírito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda por sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje ao Espírito Consolador derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração e um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Assim, como Moisés sobre a montanha, nós esperamos de braços abertos para ti, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. De alguma sorte queremos forçar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem, e que assim seja. Então, meus queridos, hoje nós vamos refletir, vamos tratar sobre a paz do Cristo. Boa reflexão. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Cristo nos encha de muita luz e de muita paz. A noite de hoje nós vamos refletir um pouco sobre exatamente isso, a paz do Cristo. Qual é a paz que o Cristo nos propõe? Que paz é essa? Que tipo de paz nasce? Como eu construo essa paz? É isso que vamos conversar a partir de agora. E partimos de uma máxima que nos traz Siddhartha Gautama, Buda, dizendo que a paz vem de dentro de você mesmo. Não procure a sua volta. Então a paz de cada um, ela é construída por cada um. A minha paz sou eu que construo. A sua paz é você que constrói. Muitas vezes nós estamos constantemente pedindo paz, rogando a Deus. Deus nos dá paz, Jesus nos dá paz, espiritualidade traz paz para nós. Mas nós não assumimos a postura de fazermos a paz do interior, de me fazer paz. Muitas vezes continuamos agredindo na primeira oportunidade, dando troco. Tem tipo aquela história de que eu não sou covarde, não tenho sangue de barata, né? E aí a gente vai pedindo a Deus que nos dê paz. Deus nos dá as oportunidades para vivermos a paz e nós esquecemos disso. Então, nós partimos dizendo que a paz de cada um ela é construção individual. Não, eu não construo a paz do outro, eu não faço a paz do outro. Eu posso mostrar ao outro a minha paz e servir de exemplo. Charles Chaplin, quando fala de paz, nos fazia um conselho. Nos dizia: seja a luz, carregue dentro de si apenas o bem. O amor, a bondade e a paz são sempre boas companhias. E é uma grande verdade. Quando nós trazemos no nosso coração, nas nossas atitudes, nas nossas ações, o amor que constrói, a bondade que auxilia e a paz que me irmana, eu realmente estou em boa companhia. E isso me faz ser luz. Luz para o próximo, a iluminar com o meu exemplo, com as minhas atitudes, com as minhas ações, este momento de paz. Então, falar de paz é falar de transformação moral de atitude de cada um de nós. É falar da necessidade
que nós temos de autoconhecimento para vencer as nossas animalidades. A doutrina espírita nos esclarece de que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para vencer as suas próprias animalidades. E cada vez que nós vamos vencendo estas, nós vamos construindo este caminho de paz. Até porque não existe um caminho para a paz. A paz é o próprio caminho, já nos dizia o nosso querido Chico Xavier. Jesus tem um momento na sua pregação que é muito, muito significativo para esse tema. Quando ele está ali para se despedir dos seus amigos, dos seus companheiros de jornada, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração e nem se atemorize. Ora, essa frase é muito interessante para a gente fazer algumas reflexões. Primeiro, quando ele nos diz, deixo-vos a paz, ninguém deixa para alguém aquilo que não tem. Concordam? Então, quando Jesus diz, deixo-vos a paz, ele está dizendo o seguinte: deixo-vos o exemplo de como construir essa paz. Haja como eu agi. Haja como de maneira pacífica. Mas espera aí, alguém vai lembrar que Jesus, naquele dia, lá que os vendilhões, os comerciantes invadiram o templo para vender, Jesus perdeu a paz. E eu lhes digo que não. Jesus nem perdeu a paz, nem perdeu a paciência, nem perdeu a tolerância, nem perdeu a bondade. Ao contrário, era necessário agir de maneira mais dura para um povo ainda de coração endurecido, para nos trazer um ensinamento. O ensinamento de que a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitas vezes, na casa espírita, nós imaginamos assim um mundo de coisas, vamos fazer isso, as práticas mediúnicas muitas vezes são equivocadas, porque não, mas na casa espírita a gente pode fazer, porque é mediunidade, a gente pode atender, sim, a gente pode e deve atender, mas dentro de um conjunto de critérios apontados pela doutrina espírita. E quando não seguimos este conjunto de critérios, não só perdemos a nossa paz, como auxiliamos ao outro também perder a sua. E nos afastamos da construção deste caminho de paz. Então, quando Jesus nos diz, deixo-vos a paz, ele está nos dizendo, deixo-vos o exemplo. Porque ele não poderia dar aquilo que é dele, próprio dele. Mas ele poderia dar, e como deu, a orientação de por onde caminhar para ser um construtor da paz. E aí, quando ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É um outro ponto para a gente relembrar. Há pouco a gente disse que a paz própria dele, ele não poderia dar. E aí em seguida ele vai dizer que a minha paz vos dou. Mas essa paz que Jesus está se referindo, ele refere-se a esta paz construída pela exemplificação. Então é a paz social da relação, da atitude com o outro. Muitas vezes, do alto do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do alto de nos sentirmos maior do que o outro, mais conhecedores, mais sabedores, nós acabamos por nos afastar dessa paz, porque por mais que imaginemos que somos muito grandes, estamos muito além, no íntimo nós ainda sentimos um grande vazio. E as tormentas nos visitam constantemente. Porque eu deixei, com as minhas atitudes, com o meu orgulho, com o meu egoísmo, eu deixei que
houvesse espaço para não receber essa paz do Cristo, essa paz exemplificada pelo Cristo. Então, a minha paz vos dou. E Jesus nos diz isso dizendo que é a paz que eu construí, que eu mostrei como fazer. Faça você também. Não vos dou como o mundo a dá. E olha, interessante. Aqui é interessante a gente refletir, porque muitas vezes nós colocamos o seguinte: e qual é a paz do mundo? É a paz das armas. A gente, vamos fazer uma guerra para ter paz. Viram que coisa mais louca? Como é que você constrói paz? No ódio, na vingança, na violência. Como construir paz, como esta paz que o mundo dá, a partir da disseminação do ódio? Ao gerarmos uma guerra, nós estamos gerando pessoas que vão ter raiva da gente. E eu estou falando de guerra, e a gente começa a imaginar a guerra lá do campo, com a arma, com o canhão, com a metralhadora, e com a bomba nuclear e por aí afora. Mas quanta guerra nós temos construído no nosso círculo? Quanta guerra nós temos disseminado entre os nossos mais próximos? Para dar vazão ao nosso orgulho, para dar vazão ao nosso egoísmo, para dar vazão ao sentimento de me sentir além do outro. Quanto temos nos afastado da paz que o Cristo nos dá como exemplo. Quanto temos nos afastado e temos buscado encontrar na paz do mundo, na paz do ter, da ganância, da vingança, na paz do orgulho, na paz da insensatez, na paz da intolerância religiosa. Na última quinta-feira, nós celebramos o dia de combate à intolerância religiosa. E aqui eu queria chamar a atenção para um detalhe bem interessante. Ainda alguns espíritas mal avisados, ainda há alguns amigos e irmãos pouco esclarecidos que imaginam ser a doutrina espírita a mais perfeita religião do mundo, que imaginam ser a doutrina espírita a única forma de chegar a Deus, que imaginam a doutrina espírita melhor do que as outras religiões. Meus queridos irmãos, eu gostaria de lhes alertar uma coisa. Não. A doutrina espírita jamais se propôs a ser o único caminho que leva a Deus. A doutrina espírita jamais se propôs a ser a religião que congrega a todos, que é única. A doutrina espírita jamais se propôs a ser ou a fazer proselitismo religioso. Muito distante disso. A doutrina espírita ela é eminentemente uma ciência, uma filosofia e com viés teológico, com viés religioso. Imaginar que a doutrina espírita estaria se propondo ou se colocando na condição de ser a melhor religião do mundo é simplesmente um engano. Nunca foi esse o propósito da doutrina espírita, de ser a melhor religião ou a única religião do mundo. Não, hipótese alguma. A doutrina espírita se coloca como um caminho de construção da paz pelo autoconhecimento. E quanto mais nos autoconhecemos, compreendemos a necessidade de respeitar a compreensão do outro.
Então, se alguém de repente disser a minha religião é que é certa, a sua é errada, respeite a opinião dele, mantenha a sua. De que a minha religião, a minha perspectiva religiosa é também científica e é também filosófica, não quer ser melhor. Eu preciso ser melhor do que eu mesmo. Ou seja, dizer o seguinte, que todos os dias eu devo caminhar na direção de ser uma pessoa melhor, de melhores atitudes, de melhores ações em prol do outro. Então, é neste caminho, é nesta perspectiva que nós nos afastamos dessa paz que o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá, ela é simplesmente um engodo, um engano. É uma paz que está no nome, mas não está na atitude, não está no sentimento, não está na ação, não está na construção coletiva do ser celestial que somos todos nós. Então, quando Jesus nos diz que não se perturbe o vosso coração e nem se atemorize, está nos dizendo o seguinte: não percamos a nossa paz por nada. Certo dia, Chico estava vivendo uma situação, né, assim, bem complicada, bem difícil, como tantas outras que ele experienciou, né? E Emmanuel chega para ele e diz: Chico, isso também passa. Ou seja, tudo passa. Não se atemorize, não se perturbe, não se turbe o vosso coração, porque tudo passa. Mas é preciso que nós nos mantenhamos numa postura de cristãos crísticos. E o que é ser um cristão crístico? É ser cristão por seguir o ensinamento de Jesus e vivenciar na prática esse ensinamento. Se compreendemos o ensinamento e não vivemos, esse ensinamento parece-nos sem sentido, sem razão de ser. Então não se atemorize, mas não perca de vista, não perca a essência do que você é. Porque, acima de tudo, a essência do que você é traz para a sua existência o sentido do viver, né? E o que significa paz? Efetivamente, o que significa paz? É a mais famosa e, assim, digamos assim, a definição mais própria de paz foi dada por Cícero em Philippicas, Pax ex tranquilla libertis. A paz é uma liberdade tranquila. Cícero é um dos grandes filósofos da humanidade e vai nos dizer que a paz é uma liberdade tranquila. Quando eu estou em paz, verdadeiramente em paz, o que significa ter essa paz é que eu compreendo o meu caminhar, o aceito e trabalho para que ele seja cada vez melhor, mas para que ele não seja unicamente meu caminhar, mas que eu possa agregar tantos quanto eu possa a este caminhar de evolução, de conhecimento, de auto-melhoramento. Para Hobbes, que é outro filósofo, vai nos dizer que procurar obter a paz é a primeira lei da natureza. Todos nós estamos em busca de paz. Todos nós. Quando estamos... e a paz aí das mais diversas formas, né? Quando buscamos, por exemplo, um emprego melhor, estamos em busca da paz de uma estabilidade financeira. Estamos em busca de um relacionamento, estamos buscando a paz da estabilidade conjugal. Quando estamos em busca
construção coletiva de uma harmonia, estamos construindo a paz social. Mas muitas vezes nós atribuímos ao outrem, a instituições ou a pessoas, a responsabilidade de construir a paz que eu preciso. E aí é quando o Whitehead vai dizer que a paz é um conceito metafísico, a harmonia das harmonias que aplaca a turbulência destrutiva e completa da civilização. E ora, quando nós alcançarmos esse conceito que o Whitehead nos traz, que é a harmonia das harmonias que aplaca a turbulência destrutiva. E aplaca a turbulência destrutiva, partindo de nós. Quando nós mudamos de postura, quando nós mudamos de atitudes, quando nós mudamos deste fazer imediato de animalidade para um fazer angelical de compreensão. Não, então a gente vai ter que ser assim, o outro vai nos dar um bufete e não vai dizer, dê aqui do outro lado. Não. O que eu estou dizendo é que nós construímos paz no momento em que, ao sermos atacados por alguém, nós compreendemos que essa pessoa que nos atacou, ela é alguém ainda carente da compreensão que nós já conquistamos ao não revidarmos o tal ataque. Mas quantas vezes nós temos refletido com nós mesmos? Quantas atitudes da mesma forma de ataque eu tenho feito? E aí perguntamos o seguinte: qual é o conceito sintético de paz nos dias atuais? A Irene vai nos dizer que a paz é a ausência da guerra, né? Do pax. O judaico do shalom vai dizer que é um bem-estar espiritual. E o cristão vai dizer que é o amor como não violência. Então a paz na atualidade, para nós cristãos, é o amor, a expressão máxima do amor, que ama verdadeiramente e que se afasta das condições, das atitudes mais violentas, das atitudes que agridem. Não quem vai pedir para ser agredido, não é isso, mas é não responder uma agressão com outra agressão. No momento em que eu respondo uma agressão com outra agressão, eu terei uma réplica, uma tréplica, uma quadréplica dessa agressão. Mas no momento que vem a agressão e eu respondo com o amor da compreensão, eu respondi com a paz do amor que ama, né? Então, segundo o dicionário Hawais, a paz é um estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos ou inquietações, que exibe calma, quietude, tranquilidade. É a pessoa a qual a sua consciência está em paz. Então, ter paz é ter o governo de si mesmo, é não entregar-se ao sabor das circunstâncias. É fácil? Não, não é. Não é fácil. Mas é um exercício diário que nós vamos construindo. Quem não aprende a proteger sua emoção e a governar seus pensamentos tem chances reduzidas de ser feliz. Porque a paz, a paz em nós nasce do controle das nossas emoções e do governo dos nossos pensamentos. E é todos nós que almejamos qualidade de vida, precisamos compreender que os nossos maiores problemas não estão lá fora, não estão no outro, não estão no trabalho, não estão no chefe, não estão... Os nossos maiores problemas estão na pior prisão do mundo que existe. E que prisão é essa? Somos nós mesmos. As nossas inconsequências, as nossas atitudes maledicentes,
São os nossos cárceres que nos impedem de buscar novas conquistas. São os nossos conceitos tão arraigados de farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Primeiro eu, se sobrar, depois eu penso em você. São cárceres como esses que nos impedem de construir novas perspectivas e nos colocar naquela condição. E se fosse Jesus nesta situação, como ele agiria? Quantas vezes temos perguntado a nós mesmos, em qualquer circunstância, em qualquer situação, temos feito essa pergunta: e se fosse Jesus a viver a situação, como ele reagiria? E ao fazermos essa pergunta verdadeiramente, nós estamos caminhando para a conquista da paz, porque a nossa consciência nos responderá, né? E quando eu digo fazer a pergunta de maneira sincera e verdadeira, é de não querer nos enganarmos, porque muitas vezes nós tentamos mentir para nós mesmos, por aquilo que é mais conveniente, por aquilo que é mais fácil, por aquilo que não me leva a modificar ou a ter qualquer sacrifício, por aquilo que não me leva a modificar qualquer coisa. E muitas vezes, e eu diria que 100% das vezes, a conquista da paz interior, passa necessariamente pela conquista da espiritualidade que se afasta da materialidade. A verdadeira paz é adquirida mediante a autorrealização, o coroamento do processo de autoconhecimento e de conduta dentro dos padrões do dever. E isso vai resultar no verdadeiro prazer de ter paz. O autoconhecimento é aquele que nos possibilita a todo instante estarmos reavaliando os nossos conceitos. E muitas vezes nós nos prendemos a determinados conceitos, porque sempre foi assim. Jesus veio nos ensinar que a guerra, o ódio, a violência jamais foram caminho para a felicidade, mas para a dor, para o sofrimento, para a antipatia. Jesus vem nos ensinar que o amor que se materializa na paz, ou a paz que se materializa no amor, é o próprio caminho para a felicidade. É a própria felicidade se descortinando à nossa frente. Mas para fazer esse autoconhecimento, é preciso abandonarmos determinados conceitos de que eu sou mais, eu sou melhor, eu sou. Todos nós estamos numa jornada evolutiva de constante processo de transformação. Joana de Ângeles, quando nos diz que essa verdadeira paz é adquirida mediante o logro da autorrealização, vai nos dizer que é por este processo que nós chegamos ao autoconhecimento que resulta no verdadeiro prazer. Tem um outro ponto que eu gostaria de destacar, né, que é quando retomar aquele trecho inicial, quando eu falei de a minha paz vos dou. Quando Jesus vai nos dizer que vai nos fazer uma das suas grandes doações, né, uma de suas grandes riquezas, né, que é o conhecimento para a paz. E que momento maravilhosamente delicado daquele homem que nos disse o seguinte: sem a minha paz vocês não encontrarão os caminhos que estão procurando. Mas qual era a paz do Cristo? É a paz própria dele, íntima? Não a paz que ele nos ensinou a construir pelo exemplo moral que ele nos trouxe?
E nós, sem essa paz, nós não vamos caminhar por caminhos os mais tortos e conturbados possíveis, sem efetivamente encontrar o verdadeiro caminho, que é a paz. Pois a paz é o caminho, eu volto a dizer. Cristo, né, nos deu a sua paz, e a paz que era dele passa a ser nossa, no sentido de que a paz que ele exemplificou, a paz que ele mostrou como fazer, é aberta para qualquer um de nós. Né? No livro Caminho, Verdade e Vida, me parece, não estou bem certo agora, né? Tem uma frase que eu acho muito interessante. Se vocês ainda não conseguirem ter a sua própria paz, por intermédio da paz que eu ensinei, vocês conseguem obter esta paz. Porque eu estou ajudando vocês a encontrar o caminho, a verdade e a luz. Né? Então, essa frase, ela não é Caminho, Verdade e Vida, não. Não vou lembrar a obra agora, mas é uma dessas obras de base espírita que vai nos trazer essa ideia. Jesus está nos auxiliando todos os dias, todos os momentos, a encontrar o caminho da paz. A paz do caminho, a paz caminho, o caminho paz. E, por consequência, a luz. Então, todas as reações indicam que, frequentemente, as nossas reações indicam que nós ainda não estamos plenamente preparados para resolver as turbulências da nossa vida. A tranquilidade é um colírio para nós, mas ainda não chega aos nossos olhos. E por quê? Porque muitas vezes, ou porque na maioria das vezes, nós ainda não aprendemos a amar como Jesus amou, a pensar como Jesus pensou, a viver como Jesus viveu. Então, Jesus nos faz um convite quando diz: eu vos deixo a paz. Ele diz o seguinte: revolucione a sua qualidade de vida. Revolucione da maneira correta, revolucione pelo amor, transforme as suas atitudes que você já identificou que não te trazem bons resultados. Transforme em você as atitudes que eminentemente te trazem momentos de sofrimento. Porque a paz do Cristo é outra. Não é aquela paz que você encontra ali, sabe, na esquina de repente, coisa e tal. Não, hoje tem 300 policiais na cidade, então eu estou em paz. Não. Nem tendo milhões de policiais na cidade, se você não tiver uma paz interior, você não está em paz. E a paz do Cristo é a paz que vem das esferas superiores, onde o amor e a harmonia, o equilíbrio, a serenidade, a mansuetude de quem compreende, de quem ama e aceita o próximo como ele é, caminha na direção do encontro com o outro. E este encontro com o outro, efetivamente, é o encontro do amor, que não enxerga cor, que não enxerga gênero, que não enxerga credo, que não enxerga opção, ou escolha, não é opção, escolha sexual. Eu realmente não conheço o termo adequado para dizer, certo? Mas é que aquele que enxerga o outro como irmão e irmã, que caminha lado a lado no caminho da paz, na paz caminho. A paz que Jesus nos deu certamente não pode ser uma paz desse mundo atual. Né? A paz do Cristo é a paz serena, que corresponde à paz presente nos mundos superiores. A verdadeira paz
é autêntica a paz de Jesus. É a paz dos ideais em prol da verdade. Né? Quanto nós temos construído em nós esta paz do Cristo, na luta pelo injustiçado, por aquele que sofre, na luta, no auxílio, no amparo e no apoio por aquele ainda preso às suas animalidades. Paz não pode ser a paz desse mundo, não pode ser a paz do interesse. E não sendo a paz do interesse, nós vamos compreender que a paz que constrói em nós, que se constrói em nós quando nós transformamos os nossos valores, é a paz do amor. E a doutrina espírita nos vem com um firme propósito, não de dizer você tem que fazer assim, mas de lhe mostrar uma alternativa para essa construção de paz. Para lhe mostrar uma alternativa de modificação dos seus próprios conceitos, para assumir o modelo da conduta do Cristo. Kardec vai perguntar à espiritualidade, quando da codificação, se nós teríamos algum modelo, algum parâmetro pelo qual poderíamos conduzir a nossa existência. E a resposta não poderia ser mais efetiva. Jesus. Essa é a resposta. Cristo, nosso irmão, foi e é o maior exemplo de pureza espiritual que a Terra já conheceu, que soube conquistar o coração dos seus discípulos e daqueles que verdadeiramente o conheceram e aprenderam o seu exemplo de amor ao próximo, da caridade praticada, da coragem demonstrada e da sua imensa capacidade de perdoar, em razão da sua compreensão a respeito das falhas do espírito humano. Por isso, Jesus viveu e desencarnou em paz. E quanta paz foi demonstrada no alto daquela cruz! Sereno, em paz, porque sua missão estava cumprida. Então, para a gente caminhar já para o encerramento, não pensa paz à providência divina, pensa amor. Pois se combate a coragem com aquilo que... Combate-se com coragem aquilo que ama. Ame. Porque o amor ele é base prioritária para essa transformação. É me compreender que ainda sou espírito imperfeito, mas que posso e devo mudar. É me compreender que eu ainda estou a caminho e que o meu caminho eu construo a cada dia a partir de novas atitudes. A minha alegria e a minha paz, nunca poderei ter verdadeira alegria se as não tiver. E o que é paz? A paz é consequência da vitória sobre as nossas animalidades, sobre as nossas imperfeições, sobre os nossos equívocos, sobre o nosso egoísmo. É a consequência da vitória sobre o nosso orgulho. A paz exige de mim uma contínua luta de autotransformação, de paciência. O valor da mensagem que conduz com a doação da própria vida é o tesouro que, enriquecendo da luz do discernimento, fará de cada um de nós o emissário da paciência e da paz, sem campo para que nasçam sombras da revolta ou da ira.
São palavras de Joana de Ângeles, lá na obra Dimensões da Verdade, a nos dizer que paz é uma atitude de cada um de nós. É a transformação necessária que eu preciso fazer, não amanhã, mas hoje, agora. É a atitude de compreender que eu ainda sou imperfeito, mas que eu posso ser perfeito. Vós sois deuses, nos diz Jesus. No outro momento nos diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sejamos exemplos. Sejamos o sal que dá o gosto da paz. Sejamos a luz que ilumina a paz para todos os nossos amigos, nossos irmãos, nossos familiares. E como é que eu faço isso? Fazendo discurso para eles de paz? Não. Vivendo esta paz todos os dias nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir. Sejamos da paz, porque a paz quer ser em nós o caminho. A paz é o próprio caminho para a felicidade. Muita paz a todos, que Jesus nos ilumine e nos abençoe com muito amor.